hora da gente conversar sobre os fatos da semana. No momento que o governo federal tenta equilibrar as contas, no nosso país, a Câmara dos Deputados, como muita gente viu, aprovou um aumento nos gastos dos parlamentares. Meio esquisito, né? Esse reajuste, que entrará em vigor a partir de abril, representará um acréscimo de 110 milhões de reais nas contas públicas. Veja esse VT. Na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou um aumento dos gastos de seus parlamentares. O reajuste, que entrará em vigor a partir de abril, irá representar um acréscimo de 110 milhões de reais nas contas públicas. Dentre os benefícios anunciados está o aumento da verba de gabinete, de R$ 78 mil para R$ 92 mil. Também o aumento do auxílio moradia, passando de R$ 3.800 para R$ 4.200. E a liberação de passagens aéreas para os cônjuges dos parlamentares. Além disso, a Câmara também planeja aumentar o seu espaço, construindo 4 novos prédios, que contariam com outro plenário e até um shopping center. O projeto ainda não está pronto, mas o custo de apenas um prédio já supera a cifra de R$ 1 bilhão. Mas a pergunta que fica no ar: em um momento em que o governo federal tenta equilibrar as suas contas, como é possível que deputados aumentem os seus gastos? É o que vamos discutir agora no Revista da Cidade. Discutir, tentar entender se é que existe algum tipo de entendimento que possa se fazer em cima de um caso desse, né, doutor Eduardo? Bom dia, meu querido. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia com você? Tudo ótimo, né? Tem que estar, né? Tem que estar. Nós fazemos que fique ótimo, né? É verdade. Bom, a gente pode falar mil coisas e vai falar, claro, a respeito disso, porque não tem como a gente não se indignar, no mínimo, né, com o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo em que aumentos de impostos são anunciados, reajuste de preço aqui, enfim, corte de verbas públicas importantes destinadas à educação, para tentar equilibrar essas contas, e de repente eles querem tornar a vida deles mais confortável lá em Brasília, né? Construindo coisas aqui, aumentando verba para a esposa viajar, agora voltar atrás, o doutor Eduardo vai falar sobre isso. Não é, no mínimo, para não dizer imoral, contraditório, doutor Eduardo? Regiane, eu entendo o seguinte: pelas as ações que vêm sendo praticadas, tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo, com relação à questão do aumento, nós percebemos claramente que o Brasil é um país do improviso. Desandou, né? Ou seja, é um país que tudo se faz para aquele momento. Ou seja, aquele momento, mas não há um planejamento. Não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Né? A questão da desoneração mesmo, da questão da contribuição previdenciária, isso é prova material de que não deu certo. Ou seja, o que eles fizeram lá atrás, em 2011, teve um reflexo. Era para uma determinada coisa que era para incentivar a economia, daí por diante, e não funcionou. Aí você e o pior é que muitas empresas, só fazendo um adendo, muitas empresas tiveram que ralar muito para fazer esse ajuste fiscal todo, para conseguir fazer a empresa funcionar com essa nova realidade, aí de repente eles mudam de novo, fazendo com que o empresário gaste mais. Aí você pega a questão, você vê que parece que é uma ação orquestrada. Tanto o Executivo tomando algumas medidas, né, radicais, medidas fortes, que têm um reflexo, que têm um efeito direto no contribuinte, obviamente. Né? E do outro lado você vê o Legislativo, né, o presidente Eduardo Cunha cumprindo aquilo que ele prometeu na campanha com os deputados federais, para que ele pudesse ser o novo presidente da casa. Né? Ou seja, então é uma candidatura que foi a preço de ouro, né? Ou seja, a peso de ouro. Né? Então, o que nós percebemos é isso. Ou seja, é um país completamente improvisado, é um país que, na verdade, não existe nenhum planejamento. Né? Nós não sabemos como é que nós vamos acordar, de que forma nós vamos acordar. Se nós vamos acordar com uma medida drástica ou talvez até radical, né? Ou nenhuma medida. Você vê que as coisas de 2011 para cá, ou seja, nesses últimos 12 anos que nós estamos vivendo, é sempre uma gangorra, né? Ou seja, estamos sempre na corda bamba. Agora você vê essa questão do aumento praticado na Câmara dos Deputados, né? Ou seja, lá no Congresso Nacional. Você tem
um reflexo, né, ou seja, no orçamento do Congresso, que daria para fazer muitas outras coisas. Muitas. E o É muito dinheiro, gente. Se a gente parar para pensar que são mais de 500 parlamentares usufruindo desse benefício, cada um deles tem 25 assessores, pode ter até 25 assessores. Cada deputado custa, pelo menos, em torno de R$200 mil por mês. Aos cofres públicos. Só para você ter uma ideia em relação ao impacto orçamentário, e o deputado até a gestão passada, né, gastava em média R$145 mil, que era a verba de gabinete, tá? Ou seja, podia gastar como quisesse aqueles 145. Isso saltou para 170 mil, né, por mês. Ou seja, o próprio aumento dos deputados, né, saltou de 28 para 33 mil e pouco. Enfim, então esses aumentos que parece que não são tão expressivos assim, mas eles têm um impacto, porque nós estamos com 500 e poucos deputados. Então você imagina, todos eles têm o aumento, né? Então, e o que eu percebo, além de ser um país do improviso, o que eu percebo é que as pessoas estão, aqueles investidos na função pública, eles estão se lixando para a Constituição, porque a Constituição Federal, ela prevê essa questão, e fala inclusive da questão da moralidade, fala da questão da moralidade, ou seja, todo ato praticado por aquele que está investido no poder público, ele tem obrigação de agir com a moralidade, né, com a impessoalidade, ou seja, não praticar algo que o favoreça. Então, o que nós percebemos, sobretudo a questão da legalidade, ou seja, tem que cumprir todas as leis que estão vigentes no país. O que nós percebemos é que quando você pega a Constituição e tenta aplicar nas ações praticadas por esses que estão investidos na função pública, eles não conseguem preencher um único requisito, um único pressuposto. Né? Ou seja, eles não praticam, eles na verdade só praticam ilegalidades, só praticam imoralidades. E legislam em causa própria. Só praticam. Exatamente, ou seja, porque é um requisito que está na Constituição, que você não pode advogar, defender os seus próprios interesses, né? Então o que nós percebemos é exatamente isso que está acontecendo, né, com relação à questão da Câmara dos Deputados. Eu tenho essa mesma impressão que você, eu tenho a impressão de que eles não estão nem aí, a verdade é essa, para o que vai pensar a opinião pública, para o que vai pensar o eleitor, porque depois o eleitor vai acabar votando neles de novo e vai colocar todo mundo lá do mesmo jeito, entendeu? A impressão que dá é bem essa. E aí vem uma avalanche de coisas logo no começo do ano, que a gente não sabe nem com qual problema a gente se preocupa primeiro. A gasolina nas alturas, o supermercado impossível de fazer, as coisas extremamente caras, o nosso poder de compra cada vez menor, o nosso dinheiro cada vez mais arrochado, esses pacotes de medidas que, tudo bem, é para melhorar o país, beleza, vamos lá, o povo dá um jeito, a gente se desdobra como sempre. De repente, medidas como essa, a impressão que dá é que eles estão tirando um lindo sarro da nossa cara. Eu fico com essa impressão, doutor Eduardo. Você vê essa questão mesmo das passagens, né? As passagens para os cônjuges, ou para o marido, ou para a mulher, né? Ou seja, e é uma coisa interessante, isso é o típico estelionato praticado, porque isso é uma cortina de fumaça, isso é o menos, porque o mais está por trás. Na verdade, é o nome que eles dão para tirar mais dinheiro de lá. Podia ser qualquer outro nome. Eles levam isso para a imprensa, né, algo de menor importância, porque a passagem não é algo tão significativo, mas por trás daquilo, ele simplesmente age de uma forma aumentando todas as verbas de gabinete, aumentando auxílio alimentação, auxílio aluguel, tudo isso. E aí, o que acontece? A imprensa acaba noticiando tão somente a questão da passagem, que é o menos impactante dentro do orçamento. Mas tem outros impactos, a gente tem uma lista aqui, inclusive, né? Aí, o que acontece? A opinião pública se manifesta, né, de forma negativa, não concorda com o pagamento das passagens, e aí ele vai lá e revoga, dizendo que cada caso é um caso. E vai ser analisado cada caso e vamos conseguir do mesmo jeito. Só que o grosso do aumento está atrás disso. É uma cortina de fumaça. Então, é o que eu digo. São ações, verdadeiros estelionatos que praticam. Só para o pessoal ficar sabendo, porque realmente isso que você citou é muito importante. A gente está tentando para um detalhe específico, mas existe um pacote de aumentos aqui que a gente tem, inclusive, aqui essa lista, para que todo mundo fique indignado junto com a gente também. A verba de gabinete vai ter aumento de 18%. É isso? O cotão, que é uma verba mensal para gastos como aluguel, alimentação, transporte, vai aumentar em 8%. Auxílio moradia, que é um aumento de 10,5%. Tá? Tudo isso para esse ano agora. Gasto com cada deputado também aumentando horrores, né? Por ano, 1 milhão e 770 mil
reais, né? Quer dizer, por mês, aproximadamente 145 mil, isso antes, né? Agora vai ser para quase 170 mil. Quer dizer, é escandaloso demais, né, doutor Eduardo? Só para você ter uma ideia, esse é um número. Eu não gosto muito de número, mas é importante para poder mostrar o impacto. A verba de gabinete, esse tal de cotão do ano passado, que se gastou ano passado, né, o que o Congresso foram quase 800 milhões que foi gasto com o cotão, e esse cotão, a pessoa não precisa justificar, não precisa fazer licitação, não precisa fazer nada. Ou seja, ele simplesmente apresenta lá o recibo e recebe o reembolso, né? Tá. O que gastou ano passado daria para você construir 11 mil casas populares, 115 escolas, ou se não 4 hospitais. E essas 115 escolas atendendo quase 500 mil alunos. Então isso prova, né? Porque a gente estamos falando tanto de provas, porque é o que mais querem são provas. Isso prova efetivamente de que essas verbas que estão gastando sem licitação, e nós estamos, e o país está num momento muito sensível até em relação ao problema de corrupção na Petrobras, essa coisa toda. Então isso demonstra efetivamente de que o país é um país completamente improvisado. É um país que, na verdade, não justifica absolutamente nada. É um país, aqueles que estão investidos, porque o país, na verdade, é bom. O ruim é aqueles que estão investidos na função pública, os gestores do dinheiro público. Então é isso que nós percebemos. Então não adianta simplesmente falar, olha, a passagem aérea, isso realmente não pegou muito bem, e nós vamos retirar. Sim, não pegou bem, não foram só as passagens, né? Muito mais outras coisas. Só para você ter uma ideia, com esse aumento do salário do deputado, um deputado dentro da gestão dele, ele vai receber quase $1 milhão. Ou seja, quase 2 milhões, um pouco menos de $1 milhão, mas são quase 2 milhões de reais em 4 anos de mandato. Isso só contando os salários, sem contar as verbas. Se você for contar as verbas, isso vai para estratosférico. Né? Agora você falou uma coisa muito interessante, é um país de improviso mesmo, né? Isso se mostra no próprio Congresso, né? O número de deputados de fato aumentou ao longo dos anos, o número de partidos também tem aumentado muito, e pelo que tem se noticiado nos últimos tempos, a gente tem visto que eles estão improvisando por ali também, fazendo um puxadinho aqui, outro ali, para acomodar todas essas pessoas, esse número gigantesco de assessores, né? Tudo bem, precisa fazer melhorias? Precisa, mas por que não pensaram nisso no momento que o Brasil estava bonito no cenário mundial? Agora pega um momento em que a gente está muito difícil, um momento, como você falou, que a gente está fragilizado, tentando investigar o que está acontecendo aqui, tentando acertar as contas, aí de repente fala que tem dinheiro em caixa para começar uma obra, caso não consiga parceria público-privada, que o deputado disse que vai conseguir, a Dilma já vetou. Então, quer dizer, fica tudo muito esquisito e entenda quem quiser e como quiser, porque eles não estão muito preocupados em explicar pra gente também. E é uma obra, essa obra, que na verdade é um outro anexo, né? São 4 outros anexos para a Câmara dos Deputados, que vai custar para os cofres públicos $1 bilhão. Para seja, né? Eles querem construir 4. $1 bilhão para cada avanço. Ou seja, então é difícil de você falar a respeito de que o país ele está no rumo certo, porque ele não está no rumo certo. Assim como errou em 2011, desonerando aí a contribuição previdenciária, reduzindo, fazendo para poder incentivar, mais uma vez as medidas que vão ser tomadas, essas medidas sozinhas, elas simplesmente só cobram o cheque especial, que é o que eles estão fazendo. O que o Levi, né, o Joaquim Levi, que é o ministro da Fazenda, está fazendo exatamente isso. Ele sentou na cadeira e começou a fazer o quê? Aumento de imposto. E essa elevação de impostos que nós vamos viver, que obviamente é o contribuinte que vai pagar, ela está lá na ponta, sai de 1% para 2,5%, sai de 2% para 4,5%, ou seja, então são coisas que dobram de valor, né? Aumento, volta um imposto sobre a gasolina. Isso pode aumentar o desemprego, inclusive, essa medida agora. Sem dúvida nenhuma. Claro que vai. É lógico que vai acontecer, porque o que a empresa, quando ela está diante de uma situação como essa, que aumenta os impostos, o que ela faz? A primeira coisa que ela faz, ela reduz o funcionário. Vai PDV e por aí vai. Ela vai diminuindo, ou seja, por quê? Porque na verdade há necessidade em função da sobrevivência. Porque se você for analisar, há uma década, 10 anos atrás, quando o Banco Central, a Casa da Moeda, rodava dinheiro, isso era matéria de capa de jornal, de revista. Olha, o Banco Central mandou rodar mais não sei quanto, o governo federal está aumentando a dívida interna, porque roda moeda, é óbvio que aumenta a dívida interna.
há 10 anos eu não ouço mais falar sobre rodar dinheiro. Por quê? Porque, na verdade, isso é algo diário. Ou seja, são 24 horas rodando dinheiro, ou seja, aumentando a dívida interna do país. E, obviamente, como é que você vai consertar um país onde você, ao invés de você conter as despesas, você aumenta essas despesas? E é isso que está acontecendo no Brasil. Ou seja, o Brasil precisa fazer uma reengenharia, estagnar, parar, repensar, planejar como qualquer outro país faz, planejamento para 5, para 10 anos. Né? Se você pegar os Estados Unidos, o planejamento deles é para 5, 10 anos. Os países da Europa... Eles têm que ver onde eles querem chegar. E nós, sabe como é que nós estamos planejando? Para o dia seguinte, para ver se a gente consegue sobreviver. Eles planejam para os próximos 4 anos, mais na questão bolso próprio. Aí é uma outra questão. Enfim. Eu quero convidar para participar com a gente do nosso bate-papo aqui o professor de Ciências Sociais e também sociólogo Paulo Silvino Ribeiro. Ele é da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E ele falou à Revista da Cidade sobre esse aumento dos gastos na Câmara dos Deputados. Vamos dar uma olhada. Bom, eu acho que do ponto de vista de como que esse aumento é possível, existem alguns recursos, alguns instrumentos administrativos que permitem isso. Mas eu acho que, a despeito dessa coisa, a gente tem que entender o seguinte, do ponto de vista moral, como é que isso significa? Quer dizer, é um aumento, eu diria, infeliz, em um momento onde o Estado tem como meta cortar todo o impossível custo, haja vista alguns problemas de ordem econômica pelos quais a gente passa agora, e mais do que isso, quer dizer, é a perpetuação, a continuidade de uma ideia de que, embora eles tenham cargos públicos, sempre, ou na maioria das vezes, sempre operam no sentido da ordem privada. Quer dizer, são homens públicos, mas que em boa parte das vezes estão preocupados com questões de ordem privada. Como que a população ou como que a opinião pública pode ver isso? Eu acho que da pior maneira possível, até porque quando a gente considera, por exemplo, as últimas manifestações de junho, aliás, desde junho de 2013 para cá, isso já é um indicativo de que existe um descontentamento, uma descrença nas instituições democráticas. Então, no Senado, na Câmara ou no próprio governo federal e estadual. Então, quer dizer, isso só vem ampliar esse descontentamento, quando a população sabe que em momentos de crise econômica, sempre o primeiro a sentir a crise é o mais pobre, dói sempre no bolso dele. E em tempos de crise ou em tempos de uma fragilidade econômica, eu diria, ao se ouvir que aqueles que são representantes do povo não têm essa sensibilidade, obviamente o descontentamento e esse descrédito só tende a aumentar. Eu acho muito interessante a opinião. Quero agradecer ao professor Paulo Silvino Ribeiro, que participou com a gente dessa conversa, desse bate-papo, porque ele acho que reflete bem o que a população está pensando a respeito disso tudo, né? A falta de respeito com a gente, com o nosso dinheiro e tudo mais. Porque ao mesmo tempo que a gente tem aqui em mãos, né, doutor Eduardo, uma lista, um quadro que mostra a quantidade de dinheiro que vai sair do nosso bolso esse ano em aumento de encargos públicos, IOF que subiu, PIS/COFINS, a alíquota para importação, o IPI equiparando com alguns setores, quer dizer, tudo ficando mais caro para justamente aumentar a arrecadação em 2015. A gente tem uma outra lista enorme, que a gente acabou de comentar alguns dos itens aqui, falando sobre como vai ficar os gastos na Câmara esse ano, muito maiores do que o ano passado. Então, é muito difícil a gente dormir com um barulho desse, né? Regiane, é o que você acabou de dizer, ou seja, isso aqui é para você conter a hemorragia, o sangramento, né? Porque o país, queira o governo admitir ou não, mas está em recessão. Tá. Isso não tem a sobrevida. Isso daqui, na verdade, acelera o processo de recessão num país. Ou seja, por quê? Você vê pela Petrobras. Quantos trabalhadores já foram mandados embora, já foram demitidos com essas investigações que estão sendo feitas? Né? Hoje mesmo já foi anunciado que a Petrobras vai, na verdade, vender não sei quanto, 3 bilhões de patrimônios, ou seja, refinarias e por diante. E para que eles vendem o ativo? Porque é ativo bom, não é ativo ruim, não. Eles vendem coisa boa, né? Porque coisa ruim fica com eles. Então o que acontece? Quando toma essa medida, ele só tem um único objetivo, conter esse sangramento, essa hemorragia. Isso não é o suficiente, porque na verdade o que eles estão fazendo é cobrindo esses 20 bilhões e 600 milhões de arrecadação em função desse aumento de impostos, só tem um objetivo. Ou seja, tampar um buraco. Só que nós temos 3 ou 4 ou 5 buracos ainda que precisam ser também revistos. Então, o problema do Brasil colocar uma gás em cima de uma hemorragia, né? É uma carga tributária imensa
né? É um governo extremamente inchado, porque a quantidade de funcionários públicos que existe é algo que, sabe, que não dá nem para você mensurar, né? Obviamente. Ou seja, você vê um deputado federal, 25 assessores, né? Então, por aí, você multiplica isso por 500 e pouco, você vê o tamanho da brincadeira. Né? Então, o que acontece? É isso. A única coisa que eu posso dizer é que esse país é um país que não planeja nada, é um país do improviso, algo que se faz para o dia seguinte. E que, obviamente, país nenhum sobrevive. Eu acho que o Brasil só não quebrou porque é um país muito rico. Muito rico. É um país muito rico. Muito. Porque se ele não fosse tão rico, ele já teria quebrado há muito tempo. Entendeu? Então é isso, ou seja, essa é a situação. Esse na verdade, é a radiografia do cadáver que nós acabamos de fazer. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E, obviamente, a recessão vai vir com muito mais força. E essas medidas que o Levi que tomou agora não vai resolver absolutamente nada. Isso, na verdade, não é algo que possa... Estamos solucionando o problema do Brasil. Isso não será o suficiente para resolver os problemas financeiros do país. Ai, gente, é louco demais, é muito complicado. A gente vai continuar, claro, trazendo assuntos de grande importância para o nosso país, para a nossa vida, aqui para o Revista da Cidade, sempre comentando com o doutor Eduardo, com os outros especialistas no assunto e convidando a você também a entrar nessa discussão, porque interessa a todos nós, né, doutor Eduardo? Sem dúvida. Para continuar com contatos aqui com o doutor Eduardo Leite, 500 melhores júris lá no Facebook, facebook.com/500 melhores júris. Tá louco para saber da lista dos políticos que vai sair hoje também? Eu tô querendo saber, mas eu já faço ideia quem possa estar nessas listas. Você já tem uma ideia de quem está lá, né? Ah, lógico. Rodrigo Janot vai lançar hoje, mas pode ser que a gente não saiba hoje. Eu sempre brinco o seguinte, ladrão, ele tem cheiro de mexerica, é um cheiro inconfundível, entendeu? Então nós já sabemos quem são os políticos que têm esse cheiro de mexerica. Tem uns 30 lá, né? Vamos ver, vamos ficar sabendo logo mais. Obrigada, meu querido, até terça, viu? Até terça, ótimo dia para você. Pois é, né, gente? Precisamos continuar de olho. O Brasil está acordando mesmo. Eu estou percebendo que as pessoas estão realmente cada vez mais interessadas em assuntos de política, de economia. Isso é muito saudável, isso é muito legal. Por isso que a gente convida vocês também a participarem dessas discussões aqui no Revista da Cidade.